Salve, salve moçada, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Já deixa o like, já se inscreve no canal agora, já pra dar aquela ajuda aqui pra que a gente chegue finalmente aos 20 mil inscritos. Então se inscreve aí, tá bom? Pessoal, quero trazer aqui nesse vídeo uma negociação para cada time da NBA nessa Free Agency. A gente tá vendo alguns times conseguindo já basicamente fechar o seu elenco para a próxima temporada, só dando alguns exemplos. Philadelphia é um time que já aparentemente fechou o seu elenco, o próprio Golden State Warriors é um time que aparentemente já fechou também, Chicago Bulls, então a gente já tem alguns times que já basicamente fecharam, de fato, o seu roster para o próximo ano. Mas temos alguns times que ainda têm vagas, ainda têm lacunas que precisam ser preenchidas. Então eu resolvi pegar as 30 equipes e colocar e montar, né, uma negociação para cada uma delas. Importante salientar duas coisas. A primeira, eu não vou colocar aqui nenhuma negociação fora da casinha, nenhuma negociação do tipo, LeBron James por Kevin Durant. Não, não existe isso. Eu vou botar aqui negociações que ao menos foram especuladas, que ao menos foram cogitadas no mercado. Eu não vou inventar nada de novo aqui. Eu não vou botar nenhum jogador que é visto como intocável. Eu vou botar jogadores que de fato podem sim estar livres. E outra, tá? Vai ter negociações meio que repetidas, né? Vai ter jogadores se repetindo em alguns times, porque, por exemplo, o Kevin Durant é um cara que é especulado em várias equipes e eu vejo ele encaixando em vários times. Então ele é um cara que vai se repetir. Kyrie Irving é a mesma coisa. Então, só para deixar bem claro essas duas coisas. Não vou fazer nenhuma negociação absurda, nenhuma negociação que não foi nem cogitada, e eu vou repetir sim jogadores em alguns times. Vamos começar então com o Atlanta Hawks, tá? Uma negociação que eu acharia interessante para o Hawks seria a chegada do Kelly Oubre Jr., né? O Kelly Oubre tá jogando no Charlotte Hornets, vem de uma temporada até relativamente boa, mas eu vejo ele encaixando muito bem nesse sistema do Atlanta Hawks. E uma negociação que poderia acontecer seria envolvendo o John Collins, que é um cara que tem sido muito cogitado como troca, né? Muitos dizem que o Hawks deve sim trocar o John Collins, então botar ele numa troca pelo Kelly Oubre Jr. seria bem interessante e eu vejo o Kelly Oubre encaixando muito bem em Atlanta. Boston Celtics. O Celtics é um time que na minha visão já fechou o elenco, mas trazer um pouquinho mais de volume vindo do banco pode ser interessante. Uma peça boa que está no mercado é o Terrence Ross. Terrence Ross do Orlando Magic. Dificilmente começa a próxima temporada em Orlando e ele no Celtics seria bem interessante. Uma negociação que poderia acontecer é o Celtics enviando uma pick de primeiro round e uma pick de segundo round. Eu acho que o Magic até toparia trocar o Terrence Ross, porque o time quer desovar o Terrence Ross em algum lugar, essa é a grande verdade, e acumular picks é a meta do Magic. Então, acho que o Celtics enviando duas picks aí de draft, seja uma de primeiro round e uma de segundo round, acho que já estaria bem pago. Brooklyn Nets. Aqui é uma negociação um pouco ousada, mas que já foi cogitada, que é a negociação do Kevin Durant com o New Orleans Pelicans. Apesar do Kevin Durant ter falado que não queria jogar no Pelicans, é uma negociação que já foi especulada, então eu vou me escorar nessa especulação que rolou e trazer o Brandon Ingram como uma boa, né, negociação, como uma ótima negociação, inclusive, para o Brooklyn Nets numa troca pelo Kevin Durant. Obviamente que alguns outros jogadores do Pelicans seriam envolvidos, mas em síntese, uma troca que poderia levar o Ingram para o Nets seria com o Kevin Durant, tá bom? Charlotte Hornets, Miles Turner. Eu vejo o Miles Turner muito no Charlotte Hornets. Faria todo sentido. Uma troca que poderia acontecer é com Gordon Hayward e picks de primeiro round. Eu acredito que se o Hornets monta um pacotinho com o Hayward, talvez o Mark Williams e duas picks ali de draft, o Indiana libera sim o Miles Turner. Então eu vou botar o Miles Turner aqui como um reforço para o Hornets, tá bom? Chicago Bulls. O Bulls é um time que já fechou o elenco na minha visão, mas tem uma questão que o Bulls tem que lidar, que é o Kobe White. Não vejo o Kobe White ficando no Bulls próximo ano. E um jogador que poderia se encaixar bem nesse Chicago Bulls e ser envolvido em uma troca pelo Kobe White é o Josh Green do Dallas Mavericks, tá? O Dallas tá buscando o mercado pelo Josh Green, tá buscando alguns parceiros aí para negociação, e o Bulls seria um bom destino pro Josh Green, cara. Então eu quero sugerir o Josh Green indo pro Chicago Bulls em troca do Kobe White, tá bom?
Cleveland Cavaliers, hein? Aqui eu vou botar dois nomes. Dois nomes. Eu vou dar uma roubadinha aqui no Cavs. Red Bullock e Dwight Powell do Dallas Mavericks, tá? São dois jogadores que para mim se encaixariam muito bem nesse Cleveland e ambos poderiam ser envolvidos em uma negociação pelo Colin Sexton, né? O Sexton tá livre sim para trocas. Cleveland tá buscando parceiros de troca e essa negociação entre Dallas e Cavs seria muito boa. O Cavs pegaria nesse cenário Red Bullock e Dwight Powell, dois caras que chegariam para contribuir imediatamente nesse time do Cavs, e abriria a mão do Colin Sexton, que seria um baita reforço para o Dallas. Não vou botar o Colin Sexton como a ideia de negociação para o Dallas, tá? Eu vou colocar um outro cara para não ficar tão repetitivo, mas com certeza para o Dallas também seria uma boa. Falando do Dallas, em vez de colocar o Colin Sexton, eu vou botar aqui o Bojan Bogdanovic, porque é outro cara que tem sido muito especulado pelo Dallas, e uma negociação que poderia acontecer é uma troca pelo Davis Bertans, tá? O Davis Bertans aparentemente está sim livre para trocas, o Dallas está buscando ali mercado com o Davis Bertans, e uma troca boa seria com o Bogdanovic, que eu particularmente prefiro o Bogdanovic. Só para deixar claro, esse Bogdanovic que eu tô falando, o Bojan, é o do Utah Jazz, tá? Não é o do Atlanta Hawks. Eu prefiro o do Atlanta Hawks, mas o Hawks não deve mexer nele, não deve trocar. Já o Bojan Bogdanovic do Jazz deve sim ser envolvido em alguma negociação, por isso que eu vou sugerir aqui ele como reforço para o Dallas Mavericks, tá bom? Denver Nuggets é um time que aparentemente já fechou seu elenco, mas assim como o Boston Celtics, trazer volume para vir do banco é sempre essencial. E assim como o Boston Celtics, eu vou sugerir o Terrence Ross no Nuggets. Acho que seria muito bom a chegada do Terrence Ross, atlético, arremessa de média a longa distância. Acho que ele na rotação, jogando com o Jokic em alguns momentos, seria maravilhoso. E um pacote que o Nuggets poderia montar para tirar o Terrence Ross do Orlando seria com o Jeff Green e o Ish Smith, tá? Acho que se juntar os dois no pacote e botar ali 2 picks de segundo round, eu vejo o Orlando sim liberando o Terrence Ross. Então, vou sugerir aqui o Ross no Nuggets. Detroit Pistons, base jovem maravilhosa, mas sempre pode dar uma melhorada. E um cara que poderia desembarcar no Pistons e faria sentido, porque é um cara jovem, é o Talen Horton-Tucker, né? O Lakers está buscando uma troca pelo Horton-Tucker, não deve ficar com ele para o próximo ano. E uma negociação que seria interessante seria com o Alec Burks e 2 picks de primeiro round sendo enviadas para o Lakers em troca do Talen Horton-Tucker. Eu sei que pode ser meio difícil imaginar o Pistons abrindo mão de escolhas de draft, mas para ter um jovem talento com bom potencial como é o Horton-Tucker, apesar de eu achar ele meio superestimado, mas é um cara interessante, pode fazer sentido. Então, vou sugerir aqui o Talen Horton-Tucker como uma negociação para o Pistons, tá bom? Golden State Warriors. O Warriors é um time difícil, né, de sugerir negociações, porque é uma equipe que está muito presa por conta do cap space, né? O Warriors não pode fazer grandes negociações. Mas absorver um contrato de novato é possível. E um novato, né? Um cara que está em contrato de novato, que poderia se encaixar bem no Golden State, seria o Cam Thomas, né? O Nets está buscando o mercado pelo Cam Thomas, deve trocar sim o jogador que foi muito bem na Summer League, vem de uma lesão, né, cara? Ele lesionou na última temporada, mas se mostrou totalmente recuperado. E ele seria uma ótima aquisição para vir do banco do Golden State Warriors, cara. E eu vejo o Warriors tendo que ceder pouca coisa para ter o Cam Thomas. Para mim, se cede uma pick de primeiro round e uma de segundo, para mim o Nets já libera o Cam Thomas, cara. Então vou botar aqui o Cam Thomas como sugestão pro Warriors, tá? Houston Rockets, assim como o Pistons, os Rockets tem um ótimo núcleo jovem. E trazer algum cara veterano não faria muito sentido, mas o Rockets tem que o quê? Se livrar de veteranos, liberar cap space. E para mim, uma forma boa de se livrar de um veterano e ainda trazer um ativo jovem seria envolver o Eric Gordon e o 2 picks de segundo round em uma troca pelo Talen Horton-Tucker. Tá? O Horton-Tucker também se encaixaria bem no Houston Rockets. Eu não vejo o Horton-Tucker indo por um time cheio de veteranos. Tá? Acho que a tendência é o Horton-Tucker ser trocado para alguma equipe que quer se livrar de veteranos e acumular talentos jovens. E aí eu vejo o Rockets e o Pistons, por exemplo, se encaixando nesse perfil de negociação, tá bom? Indiana Pacers, mesmo essa negociação meio já tendo sido dada como morta, eu ainda acho que pode acontecer porque o Pacers está querendo muito ele.
Vou sugerir aqui o DeAndre Ayton. Eu ainda acho que o Ayton vai parar no Indiana Pacers em algum momento, tá? Seja na trade deadline ou seja no final da próxima temporada. Em algum momento eu vejo o DeAndre Ayton indo. Portanto, salientar que o Ayton, ele pode vetar qualquer troca no período de 1 ano, por ele ter renovado agora, e ele só pode ser tentado, né, em alguma negociação a partir de janeiro. Mas, se em janeiro o Phoenix oferecer ele pro Pacers e a situação dele no Suns continuar conturbada do jeito que tem sido nos últimos meses, eu acho que ele toparia sim para Indiana. E o que o Indiana pode oferecer? Miles Turner, né? O melhor ativo que o Pacers tem é o Miles Turner e eu vejo fazendo sentido, muito sentido, inclusive o Ayton no Pacers. O Pacers já mostrou que está disposto a pagar 133 milhões nele, cara. Por que não está disposto a fazer uma troca em janeiro? Então eu vejo sim fazendo sentido Ayton no Pacers. Vou sugerir ele lá, tá? Clippers. Aqui eu vou ser um pouco ousado, mas eu vou colocar um jogador que está sendo especulado em muitos times, o Kyrie Irving, né? A gente olha para esse elenco do Clippers, o que a gente sente falta? Apesar do time já ter trago o John Wall, a gente ainda sente falta de um armador muito bom. O John Wall, se ele ficar saudável, ele é muito bom, mas tem o Si no meio. Tem também o Si no Kyrie Irving, mas eu acho que o Si do Kyrie Irving é, na teoria, mais fácil de lidar do que com o Si do John Wall, porque o Si do John Wall é se ele ficar saudável, se ele não se lesionar. Ele já mostrou que ele se lesiona muito. O Si do Kyrie Irving é se ele manter a cabeça no lugar. Eu acho que manter a cabeça no lugar do Kyrie Irving é mais simples do que manter o John Wall saudável. Então eu acho que o Kyrie Irving seria uma ótima aquisição para o Clippers. Ele quer ir para Los Angeles, então se não der no Lakers, talvez dê no Clippers. Uma negociação que o Clippers poderia fazer é uma troca com 2 picks de primeiro round que o Clippers tem, e Marcus Morris e Luke Kennard. Acho que esse pacote o Nets aceitaria sim pelo Kyrie Irving. Acho que seria um bom pacote, inclusive. Lakers, vou botar o Kyrie Irving também. Não tem como sugerir qualquer outra troca para o Lakers que não seja com o Kyrie Irving. Seria loucura. E a troca que poderia ser feita é com o Russell Westbrook, que não tem para onde correr aqui, né? Russell Westbrook, pick de primeiro round, pick de segundo round, embala as duas, manda pro Nets e acaba logo com essa novela. Pelo amor de Deus. Acaba logo com essa novela, Lakers. Pega logo o Kyrie Irving. Tô até sugerindo ele aqui como negociação para vocês. Pega logo ele. Vamos acabar com essa novela logo, tá? E agora vamos pra sequência Kevin Durant. Porque os próximos 2 times se encaixariam perfeitamente pro Kevin Durant. Seriam destinos maravilhosos. Próximo, Memphis Grizzlies, tá? Kevin Durant no Grizzlies, fantástico. O Grizzlies é um time muito prontinho. Então, na minha visão, se for pro Grizzlies fazer uma negociação, tem que ser por um grande nome. E o Kevin Durant seria um nome fantástico. E o Grizzlies tem peças maravilhosas para envolver a negociação pelo Kevin Durant. Por exemplo, um pacote com Desmond Bane, Dillon Brooks, Zaire Williams e 2 picks de primeiro round, para mim é um pacotaço. Pacotaço. O Nets tem que aceitar na hora. Então, como sugestão aqui pro Grizzlies, eu vou botar o Kevin Durant. Acho que ele vai para lá? Não, mas aqui a ideia do vídeo é sugerir negociações. Então, como conselheiro aqui das equipes, eu vou aconselhar o Grizzlies, o Kevin Durant, tá bom? Assim como eu vou aconselhar o Durant no Miami Heat. Aí já é um caso mais possível, aí é questão de ajuste no pacote. O que eu acho que o Miami poderia oferecer? Duncan Robinson, Jovic, 3 picks de draft de primeiro round que o Miami tem. São futuras, mas tem. E o Tyler Hero. O Tyler Hero é uma questão difícil, porque o Tyler Hero vai ter que estender o seu contrato. E aí ele vai entrar na extensão de novato. Se eu não me engano, se ele chegar na equipe do Nets sem ter assinado essa extensão de novato, não teria problema ele assinar estando no Nets. Porque aí tem toda aquela questão com o Ben Simmons, que o Ben Simmons impede que jogadores com extensão de novato ativadas cheguem. Então eu acho que se o Nets traz o Tyler Hero por meio dessa troca com o Miami Heat sem ter assinado a extensão, aí eu acho que essa negociação pode acontecer sem nenhum problema. Então, vou sugerir aqui esse pacote pelo Kevin Durant e o Durant indo para o Miami Heat e encerrando também essa novela. Milwaukee Bucks, time muito redondinho, difícil encontrar uma lacuna aí no Bucks. Então eu vou botar aqui um arremessador, né? Sempre bom ter arremessadores no time. E assim como eu sugeri para o Dallas Mavericks, eu vou sugerir o Bojan Bogdanovic aqui para o Milwaukee Bucks. Tá? Acho que ele se encaixaria muito bem. Gosto muito do Bojan Bogdanovic do Jazz. Acredito que um pacote com George Hill e uma pick de segundo round seria o suficiente.
para tirar o Bogdanovic do Jazz e levar ele pro Bucks, então acho que faria muito sentido o Bojan em Milwaukee, tá? Minnesota Timberwolves, é até difícil sugerir alguma negociação pro Wolves, porque o Wolves abriu mão de basicamente todos os seus ativos de troca. Mas um cara que deve sair do seu time atual e barato é o Shake Milton, né? Shake Milton não deve ficar no Sixers, o Sixers está trazendo muitos reforços e ele tá meio que sobrando naquele time. Então ele indo pro Wolves eu acho que faria sentido, tá? Seria um bom reforço para Minnesota. E uma troca simples que o Wolves poderia fazer seria com o Naz Reid, né? O Naz Reid é um cara que tá sobrando também no Wolves com a chegada do Gobert. Ele deve perder muitos minutos. Então trocar ele com o Shake Milton faria sentido. Então aqui para Minnesota vou sugerir aqui o Shake Milton, tá bom? Vamos partir aqui pro Pelicans. Ou vídeo longo, hein? Vídeo longo. Vou fazer o mesmo esquema nesse vídeo que eu fiz no ranqueamento das negociações da Free Agents. No final desse vídeo, quando você chegar no final, comente maçã nesse vídeo. Naquele eu pedi para vocês comentarem banana, inclusive muita gente comentou. Prova de que vocês assistiram aquele vídeo até o final. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, que vai ser longo, comente maçã nos comentários. Sem contexto nenhum. Sem contexto nenhum. Tamo combinado? Vamos continuar então. Vamos pro Pelicans, tá? Assim como eu sugeri o Brandon Ingram indo pro Nets, eu vou sugerir pro Pelicans o Kevin Durant, né? O Pelicans é outro time difícil de você imaginar negociações, então eu vou ser um pouco ousado, mas eu vou sugerir um cara que já foi especulado lá, que é o Kevin Durant. Qual o pacote? Pacote com Brandon Ingram, Devonte Graham e 3 picks de primeiro round. Acho que seria um bom pacote, né? Colocar um Alvarado ali para fazer um agradinho ali pro Nets pode facilitar, mas o principal seria essa troca entre Ingram e Kevin Durant. Assim como o Kyrie Irving no Clippers, eu não acho que essa troca vai acontecer, mas como a ideia é sugerir uma negociação, eu vou sugerir o Kevin Durant pro Pelicans. Acho que seria maravilhoso pro New Orleans trazer o Kevin Durant. New York Knicks, assim como não tem como sugerir uma outra negociação pro Lakers que não seja com o Kyrie Irving, não tem como eu sugerir uma outra negociação pro Knicks que não seja o Donovan Mitchell. Seria loucura. Então vou sugerir aqui o Donovan Mitchell e eu vou citar como possibilidade de troca aquele pacote que eu tenho dito, né? Obi Toppin, Emmanuel Quickley, Evan Fournier e 4 picks de primeiro round. Bota isso no pacote, manda para Utah. Espero o Utah espero o Danny Ainge, o GM do Utah, se dar conta de que não vai conseguir roubar o Knicks. Quando ele se der conta disso, ele vai aceitar esse pacote. Então, sugestão pro Knicks, resolve logo essa questão do Donovan Mitchell e traz ele e salve a sua free agency, pelo amor de Deus. Oklahoma City Thunder, hein? Hora do clubismo aqui. Mas não tem muito clubismo não, cara. O Oklahoma não deve fazer nenhuma negociação. Eu nem acho que deveria fazer alguma negociação, para ser bem sincero. O time tá bem redondinho, né? Assim, né? Na teoria, né? Porque é um time jovem, é pro futuro. Então nem faria muito sentido fazer muita negociação. Mas para não deixar em branco, vou sugerir aqui o Dean Wade, né, do Cavs, né? O Cavs está buscando algumas trocas por ele tá sendo meio que sondado pelo Memphis Grizzlies, talvez ele vá para lá. Mas é um cara que poderia se encaixar assim no Oklahoma. E seria bom pro Oklahoma se movimentar no mercado, né? Talvez até pegar uma pique ali de primeiro round com o Cavs. O que o Oklahoma poderia mandar em troca é algumas piques de segundo round. Eu acho que o Cavs trocaria assim o Dean Wade para abrir um pouquinho de espaço no cap space. Acho que faria sentido. Então, para não deixar sem nada, porque na minha visão o Oklahoma não deveria fazer nada, eu vou sugerir aqui o Dean Wade pro Oklahoma. Acho que faria sentido. Orlando Magic, né? Primeira coisa, troca o Terrence Ross, né? Eu acho que a melhor sugestão que eu posso dar pro Magic. Só pela lista aqui você vê que tem muitos times que conseguiriam aproveitar muito bem o Terrence Ross. Então, primeira sugestão, Magic, troca o Terrence Ross logo. Mas uma sugestão de chegada seria o Kobe White, né? O Kobe White tá livre aí para trocas, né? O Bulls tá buscando parceiros e o Magic, mesmo já tendo a rotação de armadores muito boa, pode melhorar, né? O Kobe White melhorou muito na última temporada, começou a cuidar melhor da bola, então acho que ele seria interessante, é um cara jovem ainda. E uma negociação que poderia acontecer é o Orlando botando o Terrence Ross aí no pacote e mandando pro Bulls. Acho que o Bulls faria bom uso sim do Terrence Ross, cara. Então vou sugerir aqui o Orlando Magic trazendo o Kobe White. Philadelphia 76ers, hein? Outro time que pra mim já tá fechado. Mas já que o Shake Milton deve ser negociado, que tal trazer o Red Bullock? Né? Trazer o Red Bullock seria interessante.
jogou muito bem pelo Dallas na última temporada, teve um playoff muito bom, muito bom. E uma troca que poderia acontecer, e que tem sido sugerida inclusive, é um pacote com o Matisse Thybulle, que o Daryl Morey tá querendo trocar ele, não sei por que ele tá querendo trocar, mas tá querendo, então vou me aproveitar que o Daryl Morey quer trocar o Matisse Thybulle e botar ele nesse pacote, juntamente com o Frank Korkmaz, que apesar de eu achar ele meio subestimado, até gosto do Korkmaz, eu acho que, né, o Red Bull contribuiria mais. Então, o Red Bull seria um bom reforço para os Sixers, cara. Acho que faria sentido. Phoenix Suns, né? Já que vai ficar com o Ayton, se ficar com o Ayton, precisa trazer um cara para substituir o Ayton. Provavelmente vai ser o Bismack Biyombo, né? Substituir durante o jogo, tá? Para fazer a rotação com o Ayton. Mas eu não confio tanto no Bismack Biyombo. E um cara que faria sentido para mim seria o Nerlens Noel, né? O Nerlens Noel do Pistons. Acho que faria sentido, cara. Sinceramente, acho que faria sentido ele. E um cara que o Phoenix pode utilizar nessa troca é o Jay Crowder, né? O Phoenix tá tentando trocar o Jay Crowder, ainda não conseguiu. Então botar ele ali no pacotinho, bota ali uma piquezinha ali no meio, manda pro Pistons e traz o Nerlens Noel, que pra mim seria um ótimo backup pro DeAndre Ayton durante os jogos, tá? Pra ser titular não, mas pra ser backup acho que faria sentido. Portland Trail Blazers. Primeiro e único jogador que eu vou sugerir aqui vindo via free agents, porque eu quis focar mais em trocas, que eu acho que é mais legal, a gente consegue ali brincar um pouquinho mais com o mercado, mas aqui pro Blazers eu vou sugerir um cara vindo por meio de free agents, vindo assinando o contrato, que é o Dennis Schroeder, né? Dennis Schroeder ainda não assinou com ninguém, tá livre, deve aceitar jogar por menos de 15 milhões de dólares, então acho que o Blazers faria bem em gastar essa grana para trazer o Schroeder, que seria um excelente reserva pro Damian Lillard, cara. Seria fantástico. A relação dele com o Lillard não é muito boa, mas aí é questão de fazer as pazes, né? Estamos falando de caras maduros que poderiam sim fazer as pazes. Então, vou sugerir aqui o Dennis Schroeder no Blazers, tá? Sacramento Kings. Botar o John Collins ali, né? Eu já botei o John Collins no Kings em algumas outras oportunidades, eu ainda vejo fazendo muito sentido. Acho que seria muito bom para o Kings trazer o John Collins. Faria uma ótima dupla com o Sabonis. Então eu vou sugerir aqui o John Collins indo para Sacramento em troca do Harrison Barnes, que é outro cara que deve se mudar de equipe. Então vou botar John Collins indo para o Kings em troca do Harrison Barnes. Bom, chegando aqui nos últimos 4 times, hein? Chegando no final. San Antonio Spurs. Não vejo o San Antonio Spurs fazendo nenhuma outra movimentação, mas trocar o Josh Richardson seria interessante. E por quem? Por um armador para fazer a rotação no time, talvez até para ser titular. Um cara que poderia se encaixar é o Coby White, né? Eu gosto do Coby White. Como eu disse, ele evoluiu, ficou um pouquinho mais maduro no ano passado, né? O Bulls está tentando trocar ele, então Coby White no Spurs em troca do Josh Richardson seria uma boa negociação, tá? Eu vejo fazendo sentido. Toronto Raptors. Kevin Durant, né? Tenho falado do Durant no Raptors já faz um tempo, pra mim faz todo sentido. Faria o Raptors virar um contender automaticamente no leste. Pro Durant seria muito bom, jogaria num time arrumadinho, com um treinador que, pra mim, tiraria o máximo dele. Pensa nas rotações que o Nick Nurse faria com o Kevin Durant, cara. Fantástico. Vou sugerir o Durant no Raptors vindo por meio de uma troca com 3 picks de primeiro round e OG Anunoby, Gary Trent Jr. e Precious Achiuwa, tá? Pra mim, Raptors enviando, meu amigo, seria sensacional. Utah Jazz, hein? Utah tá quente no mercado, negociações e tudo. Vou sugerir o Cameron Reddish, tá? Vou sugerir o Cameron Reddish. Talvez ele venha até por meio de uma troca com o Donovan Mitchell, tá? Talvez venha até por meio de uma troca com o Donovan Mitchell. Então, Cameron Reddish no Utah seria fantástico. Gosto muito. Muitos me zoam por gostar do Cameron Reddish, mas eu gosto, ainda acho que ele vai estourar na NBA em algum momento. Então, Cameron Reddish no Jazz é a minha sugestão. E o Washington Wizards, para fechar, o Wizards está querendo trocar o Kyle Kuzma. Tá buscando trocas por ele. Uma boa troca que poderia acontecer é com o John Collins do Hawks, tá? Acho que seria muito bom. Óbvio que o Wizards teria que botar ali umas 2 piquezinhas ali de primeiro e de segundo round, mas é uma troca que não é tão difícil de acontecer não, cara. Então, vou sugerir aqui pro Wizards o John Collins. E, bom, essas são as sugestões de negociações para cada time da NBA. O que você achou? Qual troca você sugeriria pro seu time? Comenta aqui, que é sempre bom saber sua opinião.
Se curtiu, deixa o like, se inscreve, não se esqueça. Chegou até aqui no final do vídeo, foi guerreiro e assistiu mais de 24 minutos de vídeo? Comente maçã nos comentários, sem contexto. Comente maçã. Gostei dessa brincadeira. Vamos ver quem é guerreiro e gosta mesmo do conteúdo, tá bom? Galera, hoje ainda tem mais vídeo pra sair. Fica ligado pra não perder nada, ativa as notificações. E é isso. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, turma. Tamo junto.